Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso terceiro programa Bordal Talks. Hoje com um tema proposto por um conselho de turma, que eu acho que é extremamente pertinente nos dias de hoje, que se chama e que se intitula Por Higiene do Sono. Tenho aqui ao meu lado esquerdo a Madalena Mestre, minha parceira destes programas. Vamos também ter aqui uma nova residente, a Madalena Caroço, do 12º CT1. Temos o privilégio de termos a equipa de SPO aqui presente para nos ajudar neste debate, com a psicóloga Dina Nogueira e a psicóloga Susana Nogueira, e aqui uma aluna convidada da UAR, a Ariana Silva, que pratica Jiu-Jitsu e faz parte do primeiro TD. Madalena, queres dizer algumas palavrinhas só, já que é o teu primeiro programa? Vou-me apresentar. Pronto, sou a Madalena Caroço, sou vice-presidente da Associação de Estudantes. É o meu primeiro episódio aqui, tenho todo o gosto de participar neste projeto e acho que tem estado a correr muito bem e... Eu acho que é muito importante nós fazermos esta articulação com a Associação de Estudantes. Sim. Porque a Associação de Estudantes é, sem dúvida nenhuma, uma fonte de conhecimento para toda a escola, de problemas invisíveis, que muitas das vezes nós, enquanto profissionais, não conseguimos contactar, e eles poderão ser o porta-voz, muitas das vezes nós anteciparmos e podemos também depois resolver esses mesmos problemas. Eu começaria aqui pela Ariana, e a minha pergunta é: como é que tu organizas o teu dia? Como é que tu lidas com a ansiedade e com o stress competitivo? E o que é que isso influi no teu sono? O meu dia-a-dia é muito estressante. Acho que para uma rapariga da minha idade é muito carregado. O meu horário escolar não é nada fácil. É super cansativo porque eu sou de desporto. Faço desporto o dia todo. E depois ainda à noite tenho que treinar, das 8 lá para as 10. Às vezes quando são assim treinos de competição dura mais. Já cheguei a sair lá à meia-noite. E em termos de ansiedade é um bocado complicado lidar com isso. Mas dormes bem? Dormes bem ou depende do dia? Eu acho que quando tenho competição eu não consigo dormir. Acho que fico tão nervosa que não chego a dormir nada. Mas durante a semana, num dia normal, acho que só me vou deitar lá para a meia-noite, qualquer coisa, porque saio mesmo muito tarde, ainda tenho que ir jantar e isso tudo. E a que horas acordas, normalmente? Lá para as 7. Portanto, quando te vais deitar, podemos pressupor que tu adormeces ou vais-te deitar e ainda ficas acordada? É que uma coisa é deitar, outra coisa é adormecer, não é? Exatamente. Isso é uma grande diferença. Eu até aproveitava para perguntar aqui à Dina e à Susana o que é melhor, 9 horas de sono sem qualidade ou 6 ou 7 horas de sono com qualidade? Não sei se o que estou a dizer tem algum sentido ou não faz qualquer sentido. Tem todo o sentido, até porque uma noite de sono pressupõe 4 a 6 ciclos de sono. E em cada ciclo temos sono REM, o chamado sono REM, que é o do Rapid Eye Movement, que é um sono em que existe intensa atividade elétrica cerebral. É quando nós sonhamos intensamente. Porque é que se chama Rapid Eye Movement? Porque existe atividade por debaixo das pálpebras, não é? Os nossos olhos movimentam-se, e é quando nós de facto sonhamos intensamente. E temos o sono não REM. O sono não REM é constituído por 2 tipos de sono, que é o sono superficial, quando estamos a adormecer, e o sono profundo. Numa noite em média de 8 horas, nós temos cerca de entre 50 a 110 minutos de sono profundo. E é muito importante nós termos estas fases do sono, porque todas elas são importantíssimas para o funcionamento e para a limpeza, digamos assim, do cérebro, e visam processar memórias. O sono profundo tem como grande função processar memórias de caráter mais declarativo, conhecimento, a memória episódica, os nossos conhecimentos académicos, e
E o sono REM tem, sobretudo, o tal em que nós sonhamos, não é? Tem, sobretudo, a função de processarmos memórias de caráter emocional. Muito bom. Pronto. E, de facto, se nós tivermos, não é, 7 horas de sono, mas em que estes ciclos, de facto, aconteçam, não é? E que haja, na média, em média, 3, 4, 5 ciclos de sono, e que isto aconteça, haja sono superficial, sono profundo, em quantidade suficiente, não é? Sono REM em quantidade suficiente, é muito mais produtivo, não é? É muito mais funcional para o nosso cérebro do que propriamente uma noite em que nós estejamos 9 horas, não é? Na cama e não tenhamos de facto sono profundo. A falta de sono profundo pode ser perigosa. Podemos dizer, usando esta metáfora, podemos dizer que o sono é um bocadinho como um armário onde nós vamos engavetando o conhecimento e o estudo ou algo que nós fazemos durante o dia. Esta metáfora é plausível? Susana? Essa metáfora é uma forma de nós podermos visualizar esta questão do sono, que nas sociedades atuais é muito desvalorizada. Nós, de facto, temos um problema de saúde pública no número de horas que os jovens, não são só os jovens, mas pronto, aqui estamos a falar de jovens, claro, para jovens, e de facto, normalmente dorme-se menos horas do que deveria ser, não é? Para cada pessoa também não há, diz que entre as 7 e as 9 horas deveria ser o número de horas, não é? Mas mais importante do que o número é de facto a qualidade, não é? E muitas vezes isto não acontece. Não nos podemos esquecer que no nosso agrupamento de escolas temos diversas faixas etárias, não é? E parece-me que cada vez mais precocemente se tem detectado esta dificuldade do sono. Normalmente colamos muito isto ao secundário e à pressão social e ao stress, mas cada vez mais cedo se nota que os meninos têm dormido pior. Não sei se isto é verdade. A função do sono realmente é uma função que nós não devemos desvalorizar. Uma delas é, de facto, a importância, e as neurociências vieram fazer muitos estudos que confirmam que, de facto, é durante o sono que nós fazemos a consolidação da informação. Exatamente. Que nós tivemos durante o dia, arrumamos em gavetinhas, digamos assim, não é? E só depois disso é que nós conseguimos nos lembrar, não é? Portanto, se nós não tivermos dormido bem, nós não executamos tão bem as tarefas que fazemos pela primeira vez e, ao mesmo tempo, também aquilo que tivemos e que vivemos no dia anterior, nós também não arrumamos e de forma a depois poder utilizar essa informação. Portanto, esse papel do sono é muito importante. Para além de ser no sono também que se produzem determinadas hormonas, não é? Por exemplo, nos rapazes a testosterona, a hormona do crescimento, sim, que é muitas vezes, que nas nossas idades e já na fase adolescente tem também muita função de reparação, não é? Portanto, dos tecidos, e que é muito importante. E de facto não queremos viver, a sociedade atual quer viver ao máximo o dia, não é? E isto é um problema que não é de hoje e que mesmo o nosso ciclo circadiano, portanto a melatonina que é quando chega à noite, influencia depois algum estado de nós ficarmos mais sonolentos, não é? É produzida, portanto é influenciada pela luz, ok? E aqui há uns anos, não é? Enquanto nós não tínhamos a luz elétrica, isto era muito mais fácil de nós estarmos atentos aos nossos sinais do corpo. Hoje, com as tecnologias, principalmente, não é? Se calhar depois podemos falar um bocadinho disso. É retardado, portanto, biologicamente, nós cada vez fazemos coisas com atividade luminosa até muito tarde. Como, isso exemplo, também faz com que não telemóveis, consigamos... não é? Como o contacto com os telemóveis. E nas idades também, a televisão, telemóveis, tablets, portanto, tudo isso produz luz que influencia, portanto, atividade cerebral, não é? Que depois não é processada, Madalena, é tardiamente, cada vez mais avançado. Mas, de facto, a tua metáfora durante o sono é como se nas estradas da nossa comunicação, houvesse assim a colocação de um tapete novo de alcatrão, que nos depois facilita a recolha da informação. Portanto, podemos dizer que é tão importante o estudo como o descanso, como o sono. Portanto,
estudar muito pode muitas vezes até ser contraproducente, depois não conseguirmos descansar também o suficiente para que o cérebro possa engavetar toda esta informação. Eu acho que isto é importante para quem nos está a ouvir, porque a quantidade às vezes pode ser inimiga da qualidade. O que eu pergunto ali à Madalena, antes de mais bem-vinda, o telemóvel está na tua agenda diária? Ou seja, tu tens que ir ao telemóvel, portanto é como se tivesses agendado algo com um colega? Então, eu utilizo o telefone muitas vezes no dia. Quando estou na escola, não, porque eu prefiro socializar, acho que é uma coisa que devo priorizar. Mas quando chego a casa, eu sei que tenho de estudar, pronto, estudo primeiro, mas eu sinto que quando acabo o meu estudo, e por isso vou ter tempo para mim, antes de ir dormir tenho sempre a necessidade de ir, pronto, ver o que é que está a acontecer no telefone, ver se tem alguma mensagem, ver, pronto, porque no fundo eu acho que isso me dá algum prazer, porque lá está, acho que não é um vício, mas que me sabe bem ir antes de ir dormir, estar um bocadinho no telefone. Acho que não tem problema, mas lá está. Acho que antes de ir dormir seja, se calhar, algo negativo, porque, pronto, acho que pode influenciar a má qualidade de sono e acho que isso é alguma coisa que eu tenho de ter em atenção, sim. Mas faço. Então vocês acham que é uma estratégia mudar o timing dessa própria agenda? Eu acho que é o Ou timing seja, que temos de como mudar. disse a Susana, o facto de a luz provocar estímulos elétricos que nos podem levar a ter uma falta de sono. O que é que tu achas, Manuel? Isso se calhar é uma estratégia para quem nos está a ouvir, porque muitas vezes quem nos está a ouvir quer estratégias e soluções para este problema. O uso do telemóvel fazendo sentido, que ele está na nossa agenda diária, porque muitos dos problemas são resolvidos mesmo através de um toquezinho num ecrã. Também o prazer, não é? A saciedade do prazer está ali cada vez mais. E como eu sou muito contra o proibir, acho que o futuro proibido às vezes é o mais apetecido, acho que devemos ir mais pela parte da sensibilização, do uso do conhecimento, da informação, para que as pessoas possam depois autonomamente fazer a sua escolha. Achas que a troca nessa própria agenda, ou seja, ir sim ao telemóvel, fazer as nossas consultas por trabalho ou por prazer, pode ser antecipada e depois quando formos efetivamente para a nossa zona de descanso, ele ser menos usado ou só usado quando for impreterível? Eu acho que o ideal era se isso acontecesse. Não sinto que seja possível. Acho que tanto no profissional como alunas, não é? Tanto no profissional como no regular. Portanto, se estamos no profissional, horários cheios, não há tempo para nada quando chegamos a casa, chegam às 6, 7 horas, portanto não há tempo horário. No nosso caso, regular, o tempo que temos livre, pressupomos que seja para estudar, até porque temos exame no fim do ano. E portanto acho que o pouco tempo que temos livre acaba por ser aquele horário entre jantar e deitar. Sim. E, portanto, não há bem tempo, quer dizer, se eu uso o telemóvel à tarde, está a influenciar o estudo. Se uso à noite, está a influenciar o sono. Portanto, acho que deve ser antecipado o uso, ou pelo menos controlado, mas não sinto que seja muito possível a questão de eliminar àquela hora do deitar, porque parece que nem sequer temos tempo para ter, lá está, esse prazer, às vezes que nos dá a descontrair um bocado por ali, ou ver umas coisas que gostamos, vídeos, seja o que for. Mas não achas que é tudo uma questão de rotina? Acho que é uma questão de rotina. O ser humano é dado muito à rotina, não é, Diana? Sim, eu estava aqui a pensar que pode ser mais fácil a autorregulação nessa área. Diminuir o tempo de exposição, não é? Em vez de estar meia hora, 40 minutos, não é, no telemóvel, estar 10 minutos, impor-nos a nós próprios, não é, menos tempo de exposição. Mas a antecipação também pode acontecer, não é? Esta rotina, este hábito de ler também, não é? O ideal era isto, o ideal é que vocês depois de jantar pudessem estar um bocadinho no telemóvel e depois fossem para a cama, não levassem o telemóvel para a cama, não é? E depois na cama lessem meia dúzia de páginas. Isto era o ideal, não é? Porque ler de facto... Era o contar carneirinhos na nossa altura. Não era? Ler de facto uma atividade mais relaxante. Mais relaxante. Muito mais relaxante. Isto seria o ideal, não é? E reduzir o tempo de exposição. Mas se calhar estamos a ser redutores. Será só mesmo culpa do telemóvel? Esta falta de higiene de sono? Ou também haverá aqui uma pressão da sociedade em termos horários? Uma das coisas que me preocupa o também... ócio, o prazer, também não deveria fazer parte também na sua quantidade de QB? Ou seja, eu sei que se calhar na nossa altura nós temos muita tendência de comparar... na minha geração também o era. Mas na nossa geração, eu estava aqui a falar em off com a Madalena, na minha geração eu só tive telemóvel na universidade e, portanto,
Eu, quando chegava a este patamar de ter que me deitar, eu ter que descansar, eu não tinha o estímulo. Claro. E Que não eles tinhas têm. uma vida tão estressante. É, não exatamente. Pronto. Este também é um fator muito A sociedade importante. pode não é? também ajudar neste sentido. Claro. E também eu acho que esta consciência de que o sono é importante para a nossa saúde mental, não é? É importante valorizarmos mais, porque muitos adolescentes, e nós estamos aqui a falar dos hábitos de ir ver um bocadinho o telemóvel, depois ter a noção que temos que desligar. Mas se calhar, se nós fizéssemos um inquérito, muitos jovens dormem com o telemóvel perto e vão respondendo a mensagens. Às vezes já estão quase naquela fase de adormecer, há mais, não desligam, não é? Não desligam o telemóvel, e de facto está provado que se for com o telemóvel, realmente deve pôr o telemóvel em silêncio, porque depois nós já estamos num processo já mais relaxado e vem mais uma mensagem e vamos ver e vamos responder. E depois, às vezes, o desfazamento entre as horas de dormir durante a semana e as horas que se vai dormir no fim de semana, porque se quer também socialmente estar com os amigos, não é? E cada vez mais os jovens começam a noite mais tarde. E isto é um bocadinho preocupante, porque, de facto, uma das coisas que ajuda na higiene do sono é alguma regularidade. Portanto, nós temos horários de deitar e horários de levantar mais ou menos comuns. Claro, Ser que ao fim de semana, organizados, não é? se calhar, Ser organizados. À noite, alguns jovens começam à noite, às vezes, muito tardiamente, acabam às 6 da manhã, não é? Essas horas, essas 5 horas que faz o desfazamento entre o que é a rotina da semana com o que é o fim de semana, vai fazer um desgaste de energia enorme. É como se tivessem que fazer uma viagem para Nova Iorque e depois recuperarem, e o gasto cerebral e o cansaço que isso provoca é preocupante. Portanto, a sociedade também se organiza e os jovens dizem, mas toda a gente faz assim, toda a gente sai àquelas horas, não é? Mas, de facto, se calhar nós podíamos fazer um bocadinho diferente e fazer as mesmas coisas, como temos vindo aqui a dizer, se calhar com alguma planificação e fazer com prazer, mas antecipar um bocadinho e darmos espaço a uma coisa que, de facto, nós valorizamos. O sono é, de facto, importante para a nossa saúde e muito para a aprendizagem, para as questões dos exames e tudo isso. Exatamente. Nos países mais desenvolvidos, não é? Mesmo a questão do trabalho, agora estamos a falar para os jovens, mas mesmo em questão do trabalho, a produtividade está associada a menos horas de trabalho e nós fazemos com mais qualidade e não a quantidade. E ao tempo isto livre. é importante sono e ao que as tempo empresas, não é? E que toda a gente tenha esta noção. O muito não é, de modo nenhum, igual à qualidade. Claro. Ariana, tu tens esse autocontrole, tu tens aqui algo que ainda é mais inibidor, que é o facto de tu seres uma praticante de alta competição, não é? Que para além de todas estas dificuldades que temos vindo aqui a diagnosticar, ainda tens a parte competitiva que te leva a ter que lidar com a ansiedade, com a pressão e tudo mais. Tu consegues ter esse controle. Eu digo-te isto porquê? Porque há muitos atletas de alta competição que, por exemplo, na natação, que se levantam muito cedo, conseguem ter treinos antes de vir para a escola, têm as suas aulas, depois têm mais 2 treinos à tarde, conseguem manter a sua higiene do sono e o seu descanso, o seu tempo de relaxamento e com resultados escolares, resultados académicos a top. Eu pergunto, isto é rotina? É também algo que é intrínseco? É nosso? Sermos mais resilientes e mais organizados, mais metódicos, como a Susana disse? Tu és assim? Consegues ser assim? Consegues pôr o telefone desligado à noite? À noite consigo, porque eu sou uma pessoa que dá importância ao sono. Eu gosto imenso da hora de ir dormir. Acho que é a minha parte favorita do dia. Boa. Ainda bem. E deve estar cansadíssima Pois, também. claro. Não é? Assim, era isso. E farta de dar pancada nos outros, não é? Porque o jiu-jitsu passa o dia todo a dar pancada nos outros. É, Fica pá, tático nos treinos também. apanho mais do que dou, mas Também apanhas. eu para Quer conseguir dizer, é uma dar parte aos boa, outros tenho que ajuda-te a dormir, não é? apanhar. Às vezes metem-me a dormir lá, mas Pois. sim. Mas assim, eu acho que só não consigo ter esse controle quando vou a competições ou quando eu estou estressada, porque assim a escola é uma coisa que me mete muito ansiosa e pronto. Depois tenho os treinos que às vezes não correm assim tão bem e ou não correram como eu esperava, ou então não consegui fazer o que tinha em mente. Principalmente quando são treinos de competição, eu saio de lá
cansada, irritada, porque acho que não estou no ponto. Tanto... Fadiga mental, não é? A fadiga mental às vezes é pior que a stress fadiga emocional, física. não é? Da competição, acaba por ser muito mais prejudicial do que o cansaço físico, não é? Pronto, é sobretudo o stress emocional. Tu, entre o stress emocional e o cansaço físico muscular, o que é que tu consideras assim mais Desgastante. Mais desgastante acho que é o cansaço emocional. Eu sempre aprendi uma coisa desde pequenina, que foi com os meus pais, mais a minha mãe, que era que se nós tivéssemos terrastos, mas não era fisicamente, era psicologicamente, emocionalmente, isso ia dar cabo de alguma coisa na nossa vida. E eu posso dizer que é verdade, já passei por isso imensas vezes, porque eu como atleta de competição e profissional não consigo ter tempo para ti? O que é que para mim, exato. O que é que tem salvado, Ariana? O que é que de facto tu tens na tua vida que te resgata deste... É o jiu-jitsu só. É o amor pela prática desportiva, não é? Eu tenho uma paixão. Eu acho que eu meto o meu desporto acima de tudo. As endorfinas também todas a trabalhar, não é? Exatamente, o bem-estar. O bem-estar mental, Acho o que, mais físico. embora não, esteja cansada, emocionalmente, fisicamente, ou me sinta em baixo, cada vez que eu me sinto assim, a única coisa que eu penso é vou arrumar as minhas coisas e eu vou para o treino. E tudo o que eu tiver para descarregar, eu descarrego lá. Eu acho que é um incentivo para as pessoas que não fazem nada depois das aulas, que há uns que saem com os amigos e isso ajuda. Para mim também, mas não tanto como os meus treinos, porque a partir do momento em que eu entro na minha academia, o meu mundo pessoal fica para trás e eu concentro-me só no meu futuro como competidora, que acho que é importante para mim, sendo que eu quero seguir com esse desporto. Mas claro que eu sou nova, completamente nova, também tenho aulas, também tenho escola, ou seja, o meu trabalho é o jiu-jitsu, ou seja, é completamente desgastante eu estar constantemente lá e não ter tempo para mim porque depois tenho aulas. O teu trabalho é o desporto, mas também é a escola, não é? Claro, mas a minha prioridade é mesmo o jiu-jitsu, é uma coisa que eu quero seguir na minha vida e acho que é o único momento do meu dia onde eu consigo descarregar tudo o que eu tenho e conseguir sentir um alívio por descarregar o que eu tenho. Tu sentes que às vezes, por exemplo, se dormires mal, sentes que isso influencia o teu desempenho enquanto desportista? Tens sentido um bocadinho isso quando tens assim noites, por exemplo, quando andas mais ansiosa nas alturas da competição e sentes que de facto sentes na tua pele que o sono, a falta de sono, a privação do sono pode ter um impacto negativo? Sinto. Acho que isso é sempre. Quando eu tenho alguma competição mesmo importante, eu fico completamente ansiosa e não durmo nada. Normalmente eu tenho que acordar entre as 5 e as 6 para conseguir... Porque normalmente é longe as competições. Eu tenho que acordar cedo e eu vou dormir completamente tarde. Às vezes nem durmo. Às vezes eu só durmo no carro e durmo mal porque acho que ninguém consegue dormir muito bem no carro. Mas prejudica um bocado. E acho que eu não sinto com os nervos que estou cansada, mas depois de ter lutado e isso tudo, eu sinto que estou cansada e que preciso de descanso. Podemos concluir que efetivamente uma boa higiene do sono leva-nos a ter melhores resultados académicos, melhores resultados esportivos, se for o caso, mas também melhores resultados socioemocionais e mesmo intrínsecos da nossa própria autoestima e da forma como nós nos vemos, não é? Madalena, também sentes isto, para terminarmos, já estamos mesmo quase a acabar. É um dos fatores da vida saudável, não é? O sono, a alimentação, a atividade física. Exatamente. Tu sentes que os teus resultados académicos são melhores ou potencialmente são melhores se tu tiveres uma boa noite de descanso?
Sinto que sim, ainda para mais aquela questão que falámos do quase que arrumar nas gavetas. Parece que, pronto, com o pouco tempo, também já percebemos que temos pouco tempo para estudar e para nos dedicar aos testes, e percebemos que, ao arrumar as coisas durante a noite, é muito mais fácil ter um teste bem sucedido, mesmo sem tanto estudo. Portanto, sem nos dedicarmos tanto ao estudo para aquela disciplina específica, se descansarmos e se metermos tudo na cabeça, é muito mais curto o espaço de tempo e conseguimos ter muitos melhores resultados. Muito bem. Depois das notas. Queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes, aos alunos, porque isto é para os alunos. Queria também agradecer ao SPO por ter feito esta fantástica participação aqui neste programa. Tem sido um aliado aqui do PES, do Programa de Educação para a Saúde. Agradecer à Ariana pelo seu contributo aqui, da sua vertente mais competitiva, e estas minhas duas alunas que me acompanham e que me vão acompanhar, no caso da Madalena, até ao próximo programa. O objetivo é mesmo esse, o objetivo, já lhes fiz esse desafio, é que vindouramente posso eu sair um bocadinho de cena e serem elas a assumir. É um desafio. E vai ser um desafio que está lançado e tenho a certeza que vamos conseguir. Só mesmo reforçar a questão, por exemplo, de dormir um bocadinho a seguir a aprender, uma cestinha. Portanto, Sim. aquela ideia que nós fazíamos do dia antes das provas, não dormirmos, não está mesmo cientificamente, não é mesmo benéfico. Portanto, é mesmo bom dormir na noite antes dos testes, dos exames, dormir e fazer as coisas com mais antecipação, não é? Planificar e dormir muito bem na noite antes para arrumar as coisas todas arrumadinhas. E temos casos de muitos cientistas, e não só, de pessoas notáveis, que fragmentavam o sono de forma a que pudessem potenciar A criatividade. a criatividade e o conhecimento deles. Muito obrigado a todos. Iremos continuar com este programa. Teremos um quarto, um quinto e talvez um sexto programa ainda durante este ano, sempre em prol da comunidade escolar e sempre disponíveis e abertos a propostas que possam surgir da própria comunidade. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. E um bom fim de semana. Bom fim de semana.